Amém, pastor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, por esse momento, Deus, que nós estamos na Tua presença. Queremos Te agradecer, ó Pai. Queremos Te pedir, ó Deus, nesse momento, que o Senhor venha aguçar os nossos ouvidos, nos trazer entendimento, ó Deus, de nos revelar, ó Deus, porque a Tua palavra é Espírito e vida. Revela, Pai, nesta noite, em que Espírito, ó Deus, o Senhor tem para nos mostrar a Tua palavra revelada em nossos corações. Através do Teu Santo Espírito, queremos aprender do Senhor, sair daqui, Pai, diferente da maneira que adentramos. Muito obrigado, ó Deus, por você ter acrescentado vidas. Muito obrigado por esse casal, Deus. A irmã Alessandra, nosso irmão Zé Amaro. Obrigado, Deus, porque já comprometido com a Tua palavra, e que eles possam ter essa sede, ó Deus, cada dia mais, essa sede de estar, ó Pai, se alimentando do Senhor, sede e fome de justiça do Senhor. Abençoe esse casal, Deus, assim como todos que nessa aula se encontram. Nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, para os recém-chegados, nós estamos estudando um livro de Apocalipse. Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 1, irmãos. Vai ser breve, rapidinho. Por favor. Apocalipse, capítulo 1. Tem um barulhinho, irmão. É onde? Eu vou desativar o microfone do irmão José Amado, tá? Qualquer coisa, irmão, é só ativar novamente, ok? Acho que É. Amém. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus, olha só, lhe concedeu para mostrar aos seus servos o acontecimento que em breve deve realizar. E que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Então, irmãos Zé Amaro, irmã Alessandra, o Apocalipse, apesar de vocês não seria esse livro que vocês poderiam estar estudando logo de imediato, poderia ser um livro do Evangelho, porque nós ia mostrar Jesus de uma forma bem primordial, na maneira que ele veio. Mas no Apocalipse nós vamos apresentar um Cristo ressurreto após da morte e ressurreição. Mas o que o Apocalipse é? Parece que, para muito, Apocalipse é o livro do fim do mundo, é uma coisa que impossível de entender. Não. Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Ele vai revelar Jesus Cristo na sua totalidade, assim como ele se encontra hoje. Quem é Jesus? Para muitos, carregam Jesus crucificado. Jesus está vivo. Jesus está sentado no trono, está à direita de Deus, e ele está totalmente transformado. Ele transfigurou-se e mudou-se os seus aspectos. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Mas ele hoje, ele está no Apocalipse como um leão da tribo de Judá. Aquele que venceu a morte. E o livro do Apocalipse vai contar a história dele, vai dar o testemunho dele, quem é Jesus de fato e como que ele se encontra hoje na sua igreja, na sua totalidade. Amém? Então, nós vimos aí, Jesus ele está no meio da igreja. Jesus é o centro da igreja. É a centralidade. Tudo é por meio dele.
tudo é para ele. Por meio dele, para ele, são todas as coisas. No versículo 8, ele vai dizer assim: eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. O que é o Alfa? O Alfa é o princípio. O que é o Ômega? O Ômega é o fim. São duas letras gregas, Alfa e Ômega. Jesus é o princípio e o fim. Só que tem uma verdade. É bom a gente entender isso. Que lá em João 14, versículo 6, vamos lá, irmão? Abre lá para a gente, lá, por favor. Outra revelação aí para nós, viu, irmão? Que não demos no primeiro dia de aula. João o quê? 14, versículo 6. Isso, pode ler, irmã Camila. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui no Evangelho, ele está mostrando quem ele é, como o caminho, como a verdade e como a vida. A vida nós vamos ver lá no Apocalipse. Mas eu queria mostrar aqui que ele vem dizer assim: eu sou a verdade. Irmão, significa a palavra verdade em hebraico? A palavra verdade em hebraico significa emet. Quem quer anotar isso aí? Isso é muito importante. Como que é, pastor? Repete, por favor. Emet. Temudo. Emete. É, temudo. Emete. Uhum. Presta bem atenção. A palavra emet, no hebraico, ela tem 3 consoantes. Pode escrever aí. Aleph, Qual? Aleph, Aleve. Aleph, F mudo no final. Men, M-E-N, men, M-E-N, men. A gente escreve lá no chat depois. E Tave, quer dizer, Tave, T-A-V mudo. Vamos lá. Qual são a palavra verdade, como se chama ela no original? Emete. É isso? Emet ou emet. Quais são as 3 consoantes que é composta nessa palavra? Aleve. Aleph Men, e Tav. Irmão, vocês já estão tendo aula até de hebraico já hoje aqui. Vamos lá. Aleph, Men e Tav. O que significa? 3 consoantes hebraicas. Agora, bota assim, o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. A primeira, como fosse o A para nós. O Men está no meio do alfabeto. E o Tav é a última consoante do alfabeto. Aleph, Men e Tav. A palavra verdade ela é composta de 3 consoantes.
Uma no começo, a outra. Quem pode ir? Eu estou Menos, escrevendo ainda? no meio do alfabeto, É o menos. oitave, última consoante do alfabeto. Última consoante do alfabeto. O alfabeto hebraico são formados por 22 consoantes, sendo que a Aleph é a primeira letra do consoante, Mem é a do meio e Tav é a última. Agora preste atenção. Como que se comporta, como que se a palavra emet, a palavra verdade se forma? Ele é o começo, meio e fim. Então, verdade tem que ter o quê? Começo, meio. Começo, Meio meio e fim. É isso? Então, lê Apocalipse 8, 1, versículo 8 aí. versículo 8. Ah, Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. então tá bom. Eu sou o Alfa e O homem. Ômega. eu sou o Aleph e o Tav. Cadê o meio? Cadê o Agora, menos? hein? Cadê o menos? Agora descer. Aquele que é, que era Aleph, que era é o primeiro, que é o Mé. E o que há de Tav. Sabe? Olha ele aí, ó. A verdade de Deus tem que ter começo, meio e fim. Muitas das vezes a gente vai para um lugar, irmão, que a gente imagina que eles começam muito bem. Tem igreja que começa muito bem, tem líder que começa muito bem, mas para ser uma verdade, tem que ter começo, meio e fim. Amém. Glória a Deus. Isso é muito importante para nós, porque não adianta, às vezes você vai numa igreja um dia, o culto é uma benção, você gostou, aí você volta lá de novo, chega lá uma decepção, uma frustração, não tem sustentabilidade, ela não é sustentável. Mas a verdade é que se você vir na presença de Deus hoje, se você vir na presença de Deus amanhã, a verdade está aqui hoje, a verdade esteve ali ontem e a verdade estará amanhã, porque ele é o começo, meio e fim. Amém, meu irmão? Amém. Sempre que a gente vai ler alguma coisa de volta, sempre a gente vai ter algumas revelações. Então, o Apocalipse ele é uma revelação de Jesus Cristo, que é aquele que o Alfa e o Ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Estou dando só uma pincelada. Amém. Amém, irmãos? Amém. Agora, o versículo 18 do capítulo 1 diz o quê? O que vive, fui morto. Vai, Camila. Vai ler, já começou? O que vive, fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Amém? Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que agora estou vivo. Nós conhecemos. O Apocalipse vai dizer que ele vive, mas um dia esteve morto. Mas a cruz não prendeu ele. A morte, ele venceu a morte. E o que nós estamos dizendo aqui hoje? Um Cristo que venceu a morte. Ele vence qualquer barreira da nossa vida. Amém. Ele vence qualquer dificuldade da nossa vida. Nós estamos diante de um Cristo todo-poderoso. Apocalipse é o livro de uma revelação de um Cristo que nós podemos contar e acreditar que aquele que vive hoje, presente, já teve um dia morto, mas ele continua, ele vive para toda a eternidade.
E isso nos prova, cada vez mais, que o Apocalipse é um livro revelador de um Cristo vivo e ressurreto. Amém? Então, esse Cristo que João viu, ressurreto, ele teve medo, ele teve um pavor, porque João, quando ele escreveu o Evangelho, ele conheceu um Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi anunciado, o Cordeiro de Deus que caminhava na terra com os 12 apóstolos, mas um dia aquele Cordeiro, ele morreu. Só que João, ele ficou muito preocupado. Os discípulos ficou preocupados. O que será de nós? O que será da nossa vida? Ele morreu. Só que Deus, o que Deus fez com ele? Eles ficaram preocupados. Abre lá em Atos, capítulo 1. Fazendo um favor. Amém, irmãos? Amém. O irmão Zé Amaro, o irmão, nesse momento, eu gostaria que, se o irmão puder, faz só a anotação dos versículos. Por quê? Para o irmão acompanhar todo esse texto na Bíblia, vai ter uma dificuldade para o irmão agora durante a aula, porque todo o conhecimento nosso que temos já de Bíblia, o irmão que está começando, se o irmão fizer a tua anotação ali, quando chegar amanhã, a aula vai ficar gravada. O irmão pode ficar revendo a aula e procurando em casa devagarzinho, lendo a Bíblia, vendo o versículo, porque quando é aula presente, a gente espera, a gente vai lá, ajuda a abrir a Bíblia. E aqui eu gostaria que o irmão anotasse. Se o irmão fosse anotando, eu tenho certeza que o irmão teria mais resultado. Depois, com o tempo, o irmão ficar pesquisando. O que o irmão acha? Pode acionar o microfone e falar. A irmã que a Alessandra está anotando aqui. Glória a Deus. Essa irmã Aleluia. Essa irmã é benção, meu Deus. Ela está indo na frente do pastor. Amém. Que bom, que bom. Vai anotando mesmo, irmã. Vamos lá. Eu falei o quê? Atos capítulo 1, né? Isso. Então, o que aconteceu? Quando Jesus... Deixa eu explicar primeiro, para depois, quando a gente for ler, os irmãos, o casal, entender melhor. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ficou 40 dias ainda na terra, antes de ser assunto aos céus definitivo. Ele foi, voltou, ficou 40 dias e depois ele foi definitivo. Os discípulos estavam reunidos porque eles estavam nesses 40 dias sentindo a falta do mestre. Porque, muitas das vezes, a gente vai em uma igreja, vai num culto, quando a gente recebe a bênção, o culto é abençoado, a gente sente falta daquele culto, daquele abraço, daquelas pessoas. Agora, imagina os discípulos sabendo que Jesus agora foi morto, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, mas não está mais ali com ele. Eles se reuniram ali em Jerusalém e ficaram todos parados, preocupados. O que será de nós? Mas quando chega agora, no versículo 6,
Gostaria que a irmã Camila lesse aí para a gente. Olha o que Aqueles, acontece. Atos capítulo 1, versículo 6. Sim. Aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Continua, filho. E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus, eu amo, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão sentir falta de mim, eu vou enviar o Espírito Santo, vocês vão receber o Espírito Santo. Olha o que ele disse, não vos compete saber agora. No versículo 8, contudo, recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Tudo que vocês aprenderam comigo, o Espírito Santo vai estar com vocês, lembrando de tudo, afirmando para vocês de tudo. E vocês vão ser testemunha minha, através do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, aonde? Tem mais, irmã? Judéia e Samaria. São 4. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora eu quero dizer para você, sabe aonde a gente tem que ser a maior testemunha primeiro? Aonde? No nosso bairro, na nossa cidade, Na na nossa nossa Jerusalém. Na nossa Jerusalém. Na nossa casa. As pessoas têm que ver o que Jesus fez na nossa vida. A pessoa da nossa casa, a minha Jerusalém é minha casa. Porque não adianta eu ser um pastor muito bom lá fora ou numa igreja, se na minha Jerusalém eu não dou testemunho. Ser minha testemunha dentro da sua casa, depois no município, presta atenção. Jerusalém, fala assim, Jerusalém, anota aí, minha casa. Judéia, meus municípios, os municípios, o município. Notaram aí? Sim. Próximo agora é o quê? Judéia. Samaria. Maria. Estado. Na verdade, para um pouquinho, irmão, deixa eu só confirmar a anotação. Jerusalém, minha casa, sua casa é o seu município. Sua casa é o seu município. É onde você mora. Senão você bota casa e município, fica duas coisas. Vamos lá. Judéia. Judéia, Estado. Anotou?
Samaria. Samaria, país. Confim da terra, mundo lá fora. Outros já é fora do país. Você já é missionário, você já está em outros países. Confim da terra. Então, olha só. Contudo, recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto onde você mora, seu bairro, tanto na cidade circunvizinha, tanto no Brasil como fora do Brasil. Agora, em que nível o poder do Espírito Santo chegou até mim? A que nível que eu estou hoje, dando o meu testemunho? Será que eu já consegui ganhar minha casa? Será que eu consegui ganhar minha confiança? Confiança da minha família? Será que alguém tem credibilidade na minha pessoa? Alguém chega assim, eu fico feliz quando eu vou pregar e quando eu volto do culto, a minha esposa falou assim, eu vejo ela falando para outras irmãs, que palavra, né? Falei assim, rapaz, a minha esposa foi tocada. Então, isso é muito bom saber que a minha casa está sendo tocada. Né? E já pior que ela dissesse assim, poxa, lá na igreja ele é uma pessoa, aqui em casa ele é outra. Na igreja ele faz isso, aqui em casa é totalmente diferente. Não, que palavra, que culto abençoado. Então isso, nós já estamos chegando a ganhar a nossa Jerusalém, a nossa família. Então precisamos desse testemunho, desse poder, pedir a Deus que esse poder do Espírito Santo não só nos preencha a nós, mas a ponto de alcançar a nossa Jerusalém. Amém? Amém. E tendo dito essas palavras, lê o versículo 9. Irmã Camila. E enquanto dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Olha só, quando Jesus ainda falando, olha, vocês vão ser transformados na sua casa, as cidades vizinhas vão saber da notícia, vocês vão ser noticiários no mundo o quanto eu fiz na vida de vocês. Enquanto Jesus dizia isso, ele foi assunto aos céus, ele subiu. E quando ele sobe, o que aconteceu no versículo 10? Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que se juntou deles, se puseram 2 homens vestidos de branco. Os quais... Pode continuar, não? Pode continuar. Os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Você viu como eles ficaram parados a ponto de Deus enviar anjos para dizer para eles, não fique preocupado. Você não vão estar sozinho. O Espírito Santo vai descer sobre vocês, o poder de Deus vai estar na vida de vocês, vocês vão dar testemunho disso. E esse mesmo que você está vendo aí, ele vai voltar da mesma forma que vocês viram. Então, o que Apocalipse está dizendo aqui? Que ele é o princípio, ele é o fim, ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim, ele é a verdade, ele é a vida. Isso vai trazer essa força para dentro do conhecimento do Apocalipse de um Cristo totalmente vivo, um Cristo totalmente ressurreto, que você, de fato, pode chegar perto dele e saber assim, conheço o verdadeiro Cristo. O Cristo que eu estou vivendo hoje não é um Cristo crucificado, é um Cristo ressurreto. Amém, meu irmão? Amém. Isso aqui é um resumo. Né? Amém.
Então, o que vai acontecer? João, que escreve esse livro, ele vai dizer, esse Jesus ressurreto, vai falar para João, João, eu quero que você escreve as igrejas da Ásia. Existia mais de 7 igrejas da Ásia, na época. Mas as 7 citadas, Deus destacou aqui e pediu, eu quero que vocês escrevem as 7 igrejas, porque essas 7 igrejas da Ásia, ela vai ser exemplo de vida até a minha volta. Tudo que você acompanhar nas igrejas vai estar acontecendo. Irmãos, observe, cada carta dessa que nós vamos ler, são 7 igrejas. Ela vai contar a história todinha que o mundo está vivendo hoje. Se nós ver a nossa conotação pessoal, o Apocalipse vai mostrar para nós tudo a realidade que a igreja do Senhor Jesus está vivendo na Terra. Então, vamos lá para o capítulo 2, para a gente ganhar tempo. De Apocalipse, já viu, irmão? Capítulo 2 de Apocalipse. Para dar sequência na nossa aula passada. Irmã Camila, pode ver, pode escrever. Pode ler. Estou com a minha cabeça já. Qual versículo? Versículo 1. Apocalipse, capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele está dizendo que ele tem na mão o controle das 7, não é de uma. Ele tem o controle de tudo. E ele está no meio, ele está no centro. Então, o que acontece? Uma igreja, hoje, o que é igreja? Na realidade, a igreja é um corpo. E nós somos membros desse corpo. Sim ou não? Sim. E Jesus tem que estar no centro. Nós temos que estar no centro da vontade dele. Porque ele tem as igrejas na mão. Ele tem todas as suas igrejas, ele tem o controle na mão. Ele diz aqui, o anjo da igreja de Éfeso escreve, assim declara, aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Os candelabros de ouro é a igreja, as 7 igrejas representadas na Ásia. E nós, como membro de uma igreja, aplicando isso para a minha vida, Jesus, a minha vida só vai ter sentido. O meu relacionamento só vai ter sentido. O meu trabalho só vai ter sentido se Jesus estiver no centro e se eu estiver no centro da vontade dele. Foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Ela tirou Jesus do centro, nós vimos isso. Eu não vou repetir isso para não ser cansativo para os irmãos, mas para o que o casal Alessandro e o irmão Zé Amaro venha acompanhar, a igreja de Éfeso foi uma igreja que tirou Jesus do centro. Ela vem fazendo coisas certas. O perigo, irmão, nós vimos também na aula passada, de nós estar dentro de uma igreja que parece assim, pai, parece que está tudo bonitinho, né? Está tudo certo. E a gente acredita, porque nós temos um coração, o ser humano é fácil de ser levado. É por isso que a Bíblia diz que devemos ser manso como uma pomba, mas devemos ser prudentes como a serpente. Para que nós não sejamos enganados. Quantas, às vezes é isso, às vezes a gente procura, eu já fui em algumas igrejas, eu já entrei, falei, Senhor, tem misericórdia, o que está acontecendo comigo? Será que sou eu? Será que eu não busquei hoje? Será que eu não orei hoje? Porque eu não senti, eu deveria estar sentindo algo.
Então, eu já entrei em igreja, que eu já vi uma palavra, irmão. Eu falei assim, uau, que palavra. Mas quando eu fui ver a vida da pessoa, misericórdia. Acautelai-vos. Então, olha que essa igreja aqui está mostrando para nós hoje. Lê o versículo 2, irmã. Gente, quem quiser ler, pode ler também, tá? Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Uma igreja que pegou... Irmão, sabe por que nós estamos lendo aqui, irmão? Porque eu quero chegar num detalhe aqui, que nós vamos, quando nós chegar na outra igreja, lá na frente, eu vou querer que você grife isso aqui depois, quando eu falar assim, grife isso aí, marque isso aí, porque lá na frente nós vamos ver como é que é a igreja, se ela progrediu, se ela regrediu. Porque Deus tem uma balança na mão. E todo dia está me pesando. Como foi a minha vida espiritual ontem? Como que eu prestei o culto a Deus hoje? Como que eu estou me preparando para o amanhã? Deus tem uma balança. Então, eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho. Isso é Jesus dizendo, eu te conheço. Eu conheço a vida de vocês. Eu sei o labor de vocês. Eu sei a luta de vocês. Sei que vocês não podem suportar o mal. Ele está dizendo para essa igreja. Eu sei que vocês querem as coisas certinho. Sei que tem pessoas que vêm aqui e vocês colocam ela à prova. Porque tem gente que chega em uma igreja, no começo, para segurar, a pessoa está dando um microfone, está dando uma guitarra, está dando uma credencial. Sabe para quê? Para agradar, mas não prepara a pessoa para o ambiente. Não prepara a pessoa para sentar à mesa para o alimento. Porque o que segura uma ovelha, nós somos ovelha. O que segura uma ovelha no pasto, no cercado, é o pasto. O que segura uma ovelha é o pasto, não é a cerca, não. Ah, eu tenho uma cerca e tenho um pasto. Eu não estou nem aí para a cerca. Eu quero me alimentar. Nem me importo. Mas quando o pasto secar, eu já vou começar a olhar, não tem comida hoje, não tem alimento hoje, não tem mais alimento, eu já vou me encostar por perto da cerca. E se eu olhar do outro lado lá, um pasto verdejante, eu vou me arrebentar todo. Porque se eu ficar aqui, eu morro de fome. E se eu entrar nessa cerca, para me comer o alimento do outro lado, eu vou me rasgar. Eu vou me escolher. Ou eu morro de fome, ou me arrisco para me ser alimentado lá do outro lado. Porque o que prende o ser humano hoje na terra para servir a Deus é o alimento. É a palavra. Jesus disse assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão jamais terá fome. Quem beber dessa água jamais terá sede. É por isso que quando Davi, no Salmo 23, ele fala assim, o Senhor é meu pastor e o Senhor não me falta. Ele quer dizer assim, qualquer coisa pode faltar, o que não pode faltar é o Senhor. E essa palavra nada me faltará não existe no texto original. O texto original está dizendo assim, Adonai, Roi, Loreçá. Vai dizer, Adonai, o Senhor, Roi, é meu pastor, Lo, não me falta. Quem que não me falta? É o emprego ou é o Senhor? Você consegue ficar sem emprego? Quem consegue ficar sem um emprego? Por um mês, por 2 meses? Quem consegue? E sem o Senhor? É porque o Senhor... Pastor, eu já vi uma tradução que falava de nada tem falta. Também está errado, então. Não, a palavra, eu vou falar no original para você, que está lá no hebraico, está dizendo. A palavra é Adonai, Roi, Loreçá. Quer dizer, Adonai, o Senhor. Roi
meu pastor, não, essa me falta. Porque pode faltar tudo, só não pode faltar o Senhor. Pode faltar amigo, só não pode faltar Jesus. Porque a Bíblia vai dizer, aquele que não aborrecer pai, mãe, por amor de mim, tem gente que você se converter, não vai querer ser mais seu amigo. Vão mudar com você, mudaram comigo. Agora você é crente, agora você é isso. Isso aí é normal de acontecer. O que não pode mudar é o Senhor. Falta amigo. Você vai ser crente agora? Você vai largar o mundo? Você agora vai encher pastor? Vai vir muitas perguntas que vão chegar até vocês. Adonai, Roi, Moressá. O que importa é que Adonai é o teu pastor e ele não te abandona. Porque ele confirma isso no versículo seguinte. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse, eu não temeria mal algum, porque tu estás presença. Presença do Senhor é o que nos preenche. É o Senhor conosco que nos fortalece. Então, vai faltar muita coisa na minha vida. Eu sei. Alguém quer falar? Vai faltar muita coisa. Mas não vai faltar a presença do Senhor. Glória a Deus. Nas nossas vidas. Então, o que ele faz? O Senhor é o meu pastor. E o Senhor não me falta. Esse é o sentido do texto. Nada me faltará, de nada eu me tenho falta, é meio complicado. Agora, se o Senhor estiver contigo, nada você vai sofrer. De nada. Porque Ele supre todas as nossas necessidades. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Então, o que ele diz? Guia mansamente, me faz deitar em verdes pastos, me faz deitar em quê? Verdes pastos. É pasto seco. Então, a ovelha é obrigada a ficar em uma igreja comendo palha seca, se machucando a boca o tempo todo? Se Deus falou que o pastor tem que levar em verdes pastos? É em verdes pastos que Deus vai nos levar. É isso que Deus está nos levando aqui, irmão. Deus está nos levando em verdes pastos, em alimento sólido. E isso vai fazer toda a diferença em nós. Quem está entendendo? Amém. Amém? E ele, por que águas tranquilas? Por que ele, águas tranquilas? Alguém pode dizer alguma coisa aí? Pasto verde nós vimos, porque não é seca que segura a ovelha. Que segura a ovelha é pasto verdejante. E águas tranquilas? A nossa vida já é uma vida de luta. A nossa vida está dando um retorno meu aqui, não sei o quê. A nossa vida é luta. Quando a gente decide encontrar com Jesus, nós estamos querendo em busca de paz interior. Então, quando eu chego lá na igreja, se eu chego em uma igreja, a igreja está em guerra, essas águas não são tranquilas. Você já está chegando, está encontrando um conflito, um problema que nem é teu, cara. E você, poxa vida, eu cheio dele lá fora. Eu entro aqui agora, a obrigação daquele pastor é te conduzir em verde pasto
e levar para as águas tranquilas. Ovelha tem lã, irmão. E a lã, quando ela entra dentro d'água, ela encharca. E quando ela encharca, ela fica pesada. Fica com o dobro do peso da ovelha. Sabe o que ela vai fazer? Afundar. Sabe o que ela vai fazer? Morrer. É por isso que muita gente entra dentro de uma igreja, aparentemente parece que está, e daqui a pouco está frustrado, está morto. Porque as águas não são tranquilas e os pastos não são verdejantes. Mas vamos continuar. Talvez não é isso que está acontecendo, mas eu sei que Deus falou algo, eu tive que mostrar para os irmãos aqui. Paramos com o versículo 3. Né? Apocalipse 2, 3. Tem perseverado, suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não deixaste de espalhecer. Entretanto, tenho contra ti que abandonaste o meu primeiro amor. Não adianta eu ser um pregador, ser um pastor eloquente, uma oratória boa, mas se dentro de mim saiu o centro, eu passei a ser o centro das atenções. Esse pastor é uma benção. Você viu o pastor, e você viu o que de Jesus naquele culto? O que Jesus falou comigo naquele culto? Porque o que importa, irmão, o pastor é um canal. Mas o que vai falar é o Espírito Santo. O que vai trazer a você a memória é o Espírito Santo. Então nós temos que estar atento, com o ouvido atento, ao que o Espírito diz à igreja. E não o que o homem diz à igreja, mas o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito estava dizendo naquela igreja que ela estava vivendo uma igreja de autoconfiança. Mas Jesus não estava no centro. Olha o versículo de número 5. Lembra de onde caíste, se arrepende e volta às primeiras obras. Porque se não te arrepender, em breve virei contra ti e tirarei do teu candelabro o teu lugar. Então, Deus está dizendo, tem uma oportunidade. É só se arrepender. Eu tenho uma oportunidade. Deus me dá uma oportunidade. Olha, estou em uma igreja que aparentemente é uma igreja boa, mas Jesus está no centro dela. Se Jesus não estiver no centro dela, irmão, que eu aconselho? Pode ser o pastor Carlos que está dando nessa igreja. Sai fora. Se Jesus estiver no centro, fica. Que ela seja simples, que ela seja humilde, que ela seja... Jesus é o centro daquela igreja. Fica. Eu quero ver você sair de uma igreja dizendo assim, ó, contando o que Deus fez na sua vida naquele lugar. E não chegando assim, irmã, mal numa porta. Você viu que palavra é aquela? Você viu que é a situação? Jesus não está nisso. Éfeso estava assim. Ela estava com tanta autoconfiança, que Jesus saiu e ela viu. O louvor estava bonito, o solo na guitarra, meu Deus do céu, baterista de um show. Showman. Show do homem. Isso chegou até Deus? Deus recebeu? Isso acrescentou algo na minha vida espiritual? É isso que Deus quer. Deus quer. O propósito de Deus é transformar a vida. É ser impactado com a palavra e ela ser transformadora. E isso vai dizer que o Espírito Santo
e que Jesus está no centro dessa igreja. Olha o versículo 6. E eu quero que você grife esse versículo. Versículo 6 do Apocalipse, capítulo 2. Tem, contudo, em teu favor, que odeias a prática dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem está odiando as práticas dos nicolaítas aqui? Nós estamos em uma sala de aula, pode responder. Quem estava odiando aqui, irmão? No versículo 6? O Senhor. E também quem? Ó, lê só com atenção o versículo 6. Teis, pode ler, na outra versão aí. Pode ler, irmã Camila, você hoje está na nossa leitura. Eu achei que eu estava com o microfone ligado. Uhum. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Vocês odeiam, eu também. Irmão, olha só. Vocês estão fazendo as coisas certinho. O que tá deixando vocês é a soberba entrar na... Irmão, quando a soberba entra, quando o orgulho entra, Jesus sai. Porque Jesus é manso e humilde de coração. Ele não está no meio de soberba. Vocês estão fazendo tudo certo. Vocês odeiam a obra dos nicolaítas e eu também odeio. Não é só você que odeia, não. Eu também não estou gostando. Eu também não estou aprovando o que eles estão fazendo. Tem muitas coisas que Deus não está aprovando. Estão sendo feitas. Mas eu também não estou aprovando isso, não. Aí o que ele diz no versículo 7? Quem tem ouvido? Ouça. O quê? Espírito da igreja. O que o Espírito diz a quem? As igrejas. As igrejas. Quando ele fala a igreja, ele estava dizendo que era a igreja de Éfeso. Sim. Mas quando ele fala as igrejas, ele está falando para nós hoje. Irmãos, deixe que o Espírito Santo falar no coração de vocês. Deixe o Espírito Santo ser o revelador de vocês. E ele dizendo no teu coração, continua, você está no caminho certo. Eu estou contigo. Mas deixe que o Espírito que diz à igreja, não deixe o homem, não. Enganoso é o coração do homem. Mas quem vai nos convencer da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. E ele diz o quê? Ao que vencer, faz o quê? Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha só. Existe uma árvore da vida que está no paraíso de Deus. É a mesma árvore que ele colocou lá no Éden. Meu Deus. Quando Adão poderia desfrutar dessa árvore. O que Deus fez lá no Éden, no paraíso, aonde ele colocou Adão? Ele colocou as árvores da vida, as árvores agradáveis aos olhos e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a que estava no centro, no meio, era a árvore da vida. Essa árvore da vida é uma tipologia de Jesus. Deus está dizendo aqui, Adão,
Se você comer desta árvore da vida, Deus nunca deixou que Adão, negou que Adão comesse. Ó, de todas as árvores você pode comer, mas somente uma, a do conhecimento do bem e do mal. Essa você nem toca. Mas a árvore da vida sempre teve ali no meio. A árvore da vida sempre teve no centro. O que ia acontecer com Adão? Se Adão comesse da árvore da vida? Ia virar eterno pecador. Não, antes de pecar. Ah, Se ele comesse da árvore da vida. Adão ia ter vida eterna. O que eu falei para você, Natália? Jesus é o caminho, a verdade e a árvore da vida. Ele ia comer a vida, ele ia viver a vida de Deus, eternamente. Mas que a escolha, o momento que Adão viveu no Éden, Adão viveu em dois tempos, irmão, de espiritualidade. Adão viveu num mundo espiritual e num corpo físico. Adão conversava com Deus, Adão andava com Deus. Mas quando Adão recusou de comer dessa árvore, agora Deus está falando para a igreja de Éfeso: ei, eu posso trazer você de volta. Eu posso fazer com você diferente do que Adão fez. Eu tenho uma promessa: ao que vencer, eu dar-te-ei de comer da árvore da vida. glória a Deus. E você vai ter vida eterna. Então, não me tire do centro, eu tenho uma promessa para você. Nós temos que entender, irmão, que aquele que nos prometeu, ele é fiel para cumprir. E ao vencedor, ao que vencer, eu dar-te-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Então, tem essa promessa. Versículo de número 8. Observa uma coisa. Como que Jesus se apresenta para essa igreja? Versículo de número 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, e que foi morto e ressuscitado. Faz a seguinte afirmação. Leia outra versão, que a minha versão aqui está bem... Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, esteve morto e tornou a viver. É igual, pastor? Uhum. 8. Vem, irmã Camila. Ativando seu microfone, Camila. Tô com duas versões. Peraí, deixa eu pegar aqui. Versículo 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto. Desculpa. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro, o último, que foi morto e ressuscitou. O outro diz: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitou, faz as seguintes afirmações. Qual a afirmação que ele afirma para essa igreja? Conheço as tuas aflições. E o que mais? Eu conheço as tuas obras, tuas tribulações, tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que dizem judeus e não são. Mas... Para um pouquinho. Agora, tá vendo? Para essa igreja aqui, ele representa assim para ela. Presta atenção agora, irmão. Redobre bem a atenção. Eu tô indo bem devagar hoje, a aula para ser mais didática, para que os irmãos não... Depois eu acelero outro dia, quando nós estiver bem familiarizado com o texto. Ele é o primeiro e o... Sim. Primeiro e o último. Primeiro e o último.
Ele está dizendo que ele é o primeiro e o último, o começo e o fim. O que ele está dizendo no versículo 9? Olha, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus e não são. Olha só o que está acontecendo nessa igreja aqui. Vai enganar quem? Pode enganar qualquer uma pessoa. Mas Jesus falou assim, a mim você não engana, não. Vocês estão dizendo que é judeu, mas vocês não são. Eu sou o primeiro e o último. Quem está falando aqui lá eu conheço o seu deitar e o seu levantar. De longe eu conheço o seu pensamento. Quem vai enganar um Deus onisciente, onipresente, onipotente? Todas as vezes que ele representa quem ele é, ele vai dizer para a igreja. A igreja está dizendo, eu sou judeu, eu sou crente, eu estou fazendo a coisa, ele fala assim, eu sou o primeiro e o último. Você vai enganar quem aqui? Meu Deus. Olha, Deus desmascarando. Mano. Muitas igrejas vão ser desmascaradas. E quem vai revelar vai ser o Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu gostaria que você, desde já, irmão, atentasse os seus ouvidos para o que o Espírito Santo está dizendo nos nossos corações, para que nesses últimos tempos, nesse mundo tão cruel, nós não sejamos enganados. Porque a Bíblia diz, se possível for, eles vão enganar até o Espírito de Deus. E para isso a gente tem que adquirir conhecimento, né, pastor? Porque senão a gente... Nós estamos aqui. É um pouquinho, tira um pouquinho, poderia estar dormindo, tira nós da nossa zona de conforto, tira, mas fortalece a nossa alma e nos prepara para quando nós estiver dentro de uma igreja ou diante de uma autoridade que se diz judeus e não são, o Espírito está dentro de nós, testifica. Porque quem testifica é o Espírito. Porque às vezes a gente chega dentro de uma igreja, chegou agora, irmãozinho, a gente quer ajudar, quer ser bonzinho, mas aquele irmão que está ali não é nada que ele está dizendo. E o Espírito tem que dizer para nós, recua. Não vai se explicando por inteiro, não. Põe a prova de quem é, quem não é. Então Jesus está dizendo assim, eu sou o primeiro e o último. Vou logo dizendo, antes de você fazer qualquer coisa, já estava lá. Abre lá em Salmo 139. Por favor. É bem conhecido, mas é bom para nós entender o primeiro e o último. Salmo de número 100. É 39 ou 139? 139. O que diz aí? O Senhor, tu sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Conhece todos os meus caminhos. Então, Senhor, tu me sonda e me conhece. Tu sabe quando me assento e quando me levanto. E quer dizer, tu conhece o meu deitar agora, às 22 horas ou meia-noite, mas tu já conhece o meu levantar 5 da manhã. Como eu vou levantar? Porque tu me conhece e tu me sonda. Ninguém consegue enganar um Deus vivo. Tu me conhece, tu me sonda. Tu esquadrinha todos os meus caminhos. Olha o versículo 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, o Senhor, tu conheces. Nem formei as palavras na minha língua, já sabe o que eu vou falar. Pois é, lindo. Como é que eu vou questionar um Deus desse? As palavras não estão formadas. Nós só entendemos o que falamos.
E Deus fala assim, você não precisa falar, já entendi tudo. Glória a Deus. Eu te conheço. Eu sei que você precisa. Eu sei a sua necessidade. Não precisa palavra na tua língua. Então, isso é muito profundo. Quando ele vai tratar lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, versículo 9, diz assim, eu conheço. Você diz uma coisa, na verdade é outra. Olha quanta igreja nós estamos vivenciando hoje. Isso aqui foi escrito há quase 2.000 anos. Aproximadamente 200 anos depois de Cristo. Essa época ali, há 300 anos, depois de Cristo. É o tempo dessa igreja. Agora analisa bem. Deus dizendo assim para ela, como está dizendo aqui para hoje. Quantas pessoas dizem ser crente e não é? Quantos enganadores? Muitos. Quantos estão aí só para tosquear as ovelhas, para tirar a lã, só para sugar? O que mais você vê aí é tentar arrancar alguma coisa de você. Mas Deus está dizendo, no versículo 9, conheço as suas obras, contudo tu és rico. Conheço as blasfêmias do que dizes ser judeus e não são. Pelo contrário, é o quê? Fariseu. São sinagogas de Satanás. Ímpio. Pesado, muito pesado. Sinagoga de Satanás, meu Deus. É muito pesado. É por isso que nós devemos saber onde, qual igreja que nós devemos estar, levando a nossa família. É a nossa arca, irmão. É a nossa arca. A nossa família está dentro de um barco. Nós estamos navegando rumo à Nova Jerusalém celestial. Eu quero saber, aquelas pessoas que estão comigo, se elas são, ou se de fato elas não são. Se elas são, se é com essas pessoas que eu posso contar, ou se eu não posso. Não é vestir um rótulo de igreja. Não é só para dizer que eu sou crente, não. Tem que dar testemunho, tem que ter vida. Está entendendo? Amém. Meu Deus. Quem está falando aqui é Jesus. Vocês são sinagoga de Satanás, né? Estão aí para comer um ou outro, para fazer fofoca de um outro, se misturar. Vocês dizem uma coisa e vivem outra. Não tem firmeza na palavra. Versículo 10, meu caminho. Nós estamos quase encerrando a nossa aula. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que Deus está dizendo aqui? O que Deus está dizendo aqui agora? Eu vou ser crente hoje, porque a minha vida agora está muito fácil, mas amanhã a situação ficou um pouco delicada para mim. O que eu vou fazer com uma vida, como um cristão, como igreja do Senhor? Eu vou servir a Deus quando tudo vai bem? Deus disse que tem uma tribulação aqui. Essa tribulação é para sempre, irmão? Não. É para quantos? 1000 anos. Não. Tá aí. Dá uma olhadinha. 10 Conta 10 dias. aí. dias. 10 dias. 10 dias. Sabe o que está dizendo aí? Sueli, 10 dias. Hein? Tô brincando com a Sueli. Sueli, 10 dias só. Misericórdia. Aí, ó. Tá brincando, não, Tá mas bom. você está revelando aí. É. São 10 dias. Sabe o que ele está dizendo? Os dias estão contados, irmão. Glória a Para Deus. Glória a Aquele que se levanta contra nós, e Deus diz, ser fiel até a morte, porque os dias são contados. Esses 10 dias é para dizer que tem limite.
Tem começo e tem fim. A inveja tem limite. Deus vai pôr aquilo que tenta puxar o seu tapete tem limite. Deus está dizendo, ser fiel até a morte. Não, mas você ainda que morra, mas Deus está dizendo para você, tem limite. Os dias estão contados. Glória a Deus. Amém? Amém. Os dias estão contados. Isso é muito importante. Verdade. Versículo 11, tem promessa. Agora tem promessa, tem coisa boa também, irmão. Não só tem ser fiel, não só tem luta, não tem coisa boa. Qual é a coisa boa aí? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não receberá o dano. Olha aí, irmão. Irmãos, presta atenção. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho aqui e a gente vai encerrar nessa aula aqui hoje. O que é o dano da segunda morte? O irmão tem noção? Tem noção, irmã Camila? Noção, não. Não. Presta bem atenção. Segunda morte é a morte espiritual, né, pastor? Para um pouquinho. Nós vamos morrer. Sim. Sim. A não ser que Cristo venha e nós fomos levados como vencedores, né? Mas se Cristo não vier, já fomos como vencedores. Vencemos aqui, não negamos a Ele, não tiramos Ele do centro. Já somos vencedores. Mas vamos lá que eu morri. Eu morri no dia que Ele veio. Eu ressuscitei. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós recebemos o corpo glorificado. Mas eu morri. O que vai acontecer? Eu vou ressuscitar. Porque ele diz que tem um corpo glorificado para nós. Amém. Existe um corpo glorificado para nós. Por isso eu vou ensinar a vocês uma coisa. Tem muita gente que abre a Bíblia no Salmo 91 e põe lá e deixa aberto. Às vezes fica até com as folhas meio amareladas. E achando que aquele Salmo 91 vai ser a proteção da tua vida. Quem vai te proteger é o Espírito Santo. Meu Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a boca de Deus. Quando eu abro a Bíblia, eu estou abrindo a boca de Deus. E quando eu deixo ela aberta, eu estou deixando a boca de Deus. Mas quando eu leio a palavra, que é espírito e vida, o que está detrás da letra me dá vida. Aí Deus produz em mim. Aí eu só tenho vida quando Deus produz em mim. Então tem gente que abre um erro. É errado abrir a Bíblia e deixar aberto em casa, como um amuleto da sorte, e deixar ali achando que vai proteger. Não. O que vai proteger você é aquilo que está dentro de você, que é o Espírito Santo que veio habitar em nós. Meu Deus. A palavra de Deus só vai ter vida quando você lê, medita nela e pratica. Aí ela vai te dar vida. Quer ver um salmo que muita gente acha que já aconteceu? Ou está acontecendo? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não terás atingido. Quem já ouviu essa mensagem? Esse versículo. Só que essa promessa não é para agora. Essa promessa é para quando nós estiver com o corpo glorificado e estiver lutando na batalha do Armagedon junto com Jesus, o nosso corpo pode ter com um corpo de anjo. Assim como no Senaqueribe queria se levantar contra Judá, veio um anjo do céu, desceu e lutou com Judá e morreram
185 mil soldados de Senaqueribe. Quantos mil, irmão? 180. 185 mil. 185. Sabe quem que leu? Sabe quem que matou? Um anjo. Um anjo. Essa peleja você não tem que pelejar. A Bíblia diz que nosso corpo vai ser como um corpo glorificado de um anjo. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido, porque o teu corpo é glorificado. Você vai receber um novo corpo. Com esse novo Jesus do Apocalipse, Cristo ressurreto, ele tem um corpo ressurreto para nós, que nós podemos, nada vai nos deter. Nós fazemos parte de um exército mais do que vencedor. Aí esse corpo será, pode dizer, 1.000 vai cair do meu lado, 10.000 ao meu direito, mas com esse corpo glorificado não serei atingido. Mas se eu tentar agora, serei morto. Porque eu ainda estou na carne. E esse corpo aqui não resiste 1.000 ao meu lado, talvez nem 5, nem 2, dependendo de um fortão. Mas tem uma promessa para Salmo 91, que quando nós recebemos um corpo glorificado, 1.000 vão cair ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, mas nós não seremos atingidos. Deus tem coisas grandes para nós, irmão. E o que acontece com o dano da segunda morte? O dano da segunda morte é aquele que ressuscitou. Observe agora, irmão. E depois não foi aprovado. Não foi aprovado diante de Deus. Conheça as tuas obras. Você não foi aprovado. Você não vai ser. Você vai ser lançado no lago de fogo. Então, o lago de fogo é o dano da segunda morte. Abre no Apocalipse 20, 14, por favor. E eu encerro aqui. Apocalipse 20. A segunda morte não é a pessoa, é um lugar. 20, 14. Vê se é isso mesmo. Então a morte e o inferno foram lançados no fogo, lançados logo de fogo. Perdão. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O lago de fogo chama segunda morte. Tem gente, irmão, que está com medo do inferno. E o inferno já está com medo do lago de fogo. Meu Deus. Existe coisa pior do que o inferno. Chama-se lago de fogo. E o lago de fogo é aquele que vai ser... A morte vai ser lançada lá. Mas se nós morrermos com Cristo, ressuscitaremos com Ele, receberemos um corpo glorificado e não sofreremos o dano da segunda morte. Glória a Deus. Nós não seremos lançados no lago de fogo. Agora vamos ler para terminar o versículo 11. E encerramos aqui agora. Do 20? Do capítulo 2. O 20 foi só para a gente aprender o que é dano da segunda morte. É um lugar. Vamos lá. 11 do 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Olha aí. Nós, de hipótese nenhuma, seremos lançados no lago de fogo. Glória a Deus. Meu Deus. Irmãos, que promessa. Que Deus maravilhoso. Ele tem reservado o melhor para nós, para aquele que é vencedor, para aqueles que querem estar com vontade mesmo de se alimentar da tua palavra. Deus nos conhece, irmão. Ele quer nos levar para um lugar maravilhoso. Ele quer te conduzir ainda nesta vida. Que a Bíblia diz, nós devemos comer o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para nós, irmão. E nós vamos desfrutar dela através da tua palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. E aí, irmãos? Como é que foi a aula hoje? Pouco tensa? Eu queria que o irmão Zé Amaro falasse aí, juntamente com a tua esposa aí. Como é que foi para